Saudações a todos, chamo-me Líria Gabriel Costa, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, com curso de Gestão Empresarial. Eu vou apresentar a norma contabilística 10, Contrato de Construção da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Bom, a estrutura do meu trabalho está organizada da seguinte maneira: objetivos, âmbito, combinação de segmentação de contratos de construção, custos do contrato, reconhecimento do rédito do contrato e dos gastos do contrato, reconhecimento de perdas esperadas e exercícios. Objetivo: esta norma estabelece que o tratamento contabilístico do rédito e do correspondentes custos relativos a contratos de construção, dada a natureza da atividade subjacente aos contratos de construção, a data em que a atividade é iniciada e a data em que a atividade é concluída, ocorrem geralmente em períodos contabilísticos distintos. Âmbito: esta norma deve ser aplicada à contabilização dos contratos de construção nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. Combinação de segmentação de contratos de construção. Os requisitos desta norma são geralmente aplicados separadamente a cada contrato de construção. Contudo, em algumas circunstâncias é necessário aplicar a norma a componentes separadamente identificáveis de um único contrato ou grupo de contratos para refletir a substância de um contrato ou de um grupo de contratos. Rédito do contrato. Bom, o rédito de contrato deve compreender a quantia inicial de um rédito negociado no contrato, alterações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos, reconhecimento do rédito pelo método de percentagem de acabamento ou lucro nulo, até onde seja provável que resulte em réditos sejam fiavelmente mensuráveis. Custo de contrato. Os custos de contrato devem compreender custos diretos do contrato, custos que possam ser imputados ao contrato, aos custos específicos debitáveis ao cliente, e poderão incluir também os seguintes custos: custos de obtenção de contrato, custos de empréstimos obtidos para contrato. Bom, temos reconhecimento das perdas, alterações das estimativas e divulgações. Vamos ao primeiro exercício. Uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troco de autoestrada com uma remuneração de 950 mil. O custo total estimado é de 850 mil no ano 2021. Os custos incorridos excederam a 425 mil no ano 2022. Os custos incorridos no ano excederam a 375 mil e o custo incorrido foi estimado no final do ano é de 250 mil. Pretende-se efetuar os lançamentos contábeis aplicáveis. Bom, quanto à resolução, temos aqui o grau de acabamento calculado no ano 2021. Os custos incorridos acumulados para custos total estimado é igual a 425 mil dividido por 850 mil, igual a 50%. O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado para a remuneração total e deduzido no rédito reconhecido em anos anteriores, e será de 50% vezes 950, que dá 475 mil. Bom, antes de ir ao lançamento, eu gostaria de explicar um pouquinho essa resolução para que vocês possam compreender como é que nós fizemos o lançamento. Antes de ir ao lançamento,
devemos observar e compreender com muita cautela a resolução do exercício. Bom, agora vamos explicar a resolução do exercício. Bom, este é um exercício típico de contabilização de contratos de construção ou prestação de serviços longos, seguindo o método do grau de acabamento. Bom, vamos calcular o grau de acabamento. A fórmula seria o custo incorrido acumulado dividido pelo custo total estimado. O valor do custo incorrido até 2021 foi de 425 mil, como nos foi fornecido no exercício, nos dados do exercício. Então, vamos dividir por 850 mil, que é o valor do custo total estimado. Então, que é igual a 50%. Isso significa que metade do projeto foi concluída até 2021. Agora vamos calcular o rendimento total proporcional. A fórmula seria grau de acabamento vezes remuneração total do contrato. Então, remuneração total do contrato, como aqui no exercício vem, é no valor de 950 mil. Sim, que seria 50% vezes 950 mil, que dá 475 mil. Agora vamos calcular o rendimento a reconhecer no exercício de 2021. Bom, se já foram reconhecidos rendimentos em anos anteriores, é preciso deduzir esse valor para não duplicar. Segundo o exercício, já foram reconhecidos quase 475 mil em anos anteriores. Então, o rendimento a reconhecer no ano de 2021 seria de 475 mil menos 475 mil, que dá zero. Mas há um erro aqui. Se já foi reconhecido 475 mil em anos anteriores e o total até agora também é 475 mil, então há rendimento novo a reconhecer este ano. Um pequeno resumo. A empresa executou 50% da obra. O valor proporcional a reconhecer seria de 475 mil. Mas como já reconheceu isso em anos anteriores, em 2021 não há novo rendimento a reconhecer. Bom, quanto ao lançamento, é bem simples e fácil de entender. Bom, temos a conta 49, que é acréscimos de diferimentos, e temos a 492, rendimentos diferidos. E temos as outras subconta 4923, que é rendimentos de contratos de construção, que está debitando o valor de 475 mil. Mas, Lia, esse valor de 475 mil vem de onde? Esse valor nós calculamos aqui com o valor do custo total estimado, com o valor da remuneração, que foi de 950 mil, e o valor da percentagem 50%. Então, fizemos 50% vezes 950 mil e deu esse valor aqui de 475 mil, como expliquei. Então, está a debitar no valor de 475 mil e acreditar na 72, que é a conta de prestação de serviços, que está a acreditar no valor de 475 mil para o reconhecimento do retido. Bom, agora vamos explicar um pouquinho sobre o grau de acabamento do ano 2022. Bom, essa é uma explicação do grau de acabamento do ano 2022. A fórmula para calcular seria custos incorridos acumulados dividido por custo total estimado. Os custos acumulados até 2022 foi de 800 mil, como nos deram aqui no exercício. Foi de 850 mil, desculpa. Sim, foi de 800 mil. E o custo total estimado do projeto foi de 1 milhão e 50 mil. Então, o grau de acabamento será igual a 800 mil dividido por 1 milhão e 50 mil,
que dá 0,76, 0,7619, que arredondando dá 76,19%. Então, vamos calcular o rendimento total proporcional do grau de acabamento. Bom, a fórmula seria grau de acabamento vezes remuneração total do contrato. O grau de acabamento é de 76,19% e remuneração total do contrato é de 950, que vou frisar que tem nos dados do exercício. E o rendimento acumulado até 2022 é de 76,19%, que é o valor que nós calculamos, é o valor que nós encontramos com a fórmula do grau de acabamento. Então, vai ficar... desculpa, eu estou meio confusa. Agora vamos calcular o rendimento total proporcional do grau de acabamento. A fórmula seria grau de acabamento vezes remuneração total do contrato, que será grau de acabamento 76,19%, remuneração total do contrato é de 950 mil. Então, o rendimento acumulado até 2022 é de 76,19% vezes 950 mil, que dá 723 e 805 mil. Então, vamos à forma de determinar o rendimento a reconhecer em 2022. Bom, agora é preciso deduzir o que já foi reconhecido até 2021, que foi de 475 mil. Então, será rendimento a reconhecer em 2022, será 723.805 menos 475 mil, e dá 248.805 mil. Um pequeno resumo. O grau de acabamento em 2022 é de 76,19%. O rendimento total proporcional é de 723 e 805 mil. Já foi conhecido até 2021, que é o valor de 475 mil. E o rendimento a reconhecer em 2022 é de 248.805, como mostra a resolução do grau de acabamento do ano 2022. Bom, temos aqui o lançamento do ano 2022. Temos a conta 492, que é acréscimo indiferenciados a debitar no valor de 248.805. 248.805. E temos aqui a acreditar a 7 TUS, que é a prestação de serviços no valor de 240.805, pelo reconhecimento do redito. Bom, quanto à tabela, eu posso dizer que a tabela mostra os lucros e prejuízos reconhecidos em 2 anos. No ano 2021, o lucro foi de 50 mil. No ano 2022, o prejuízo foi de 126.195. Então, a acumulação até 2022, que é o saldo acumulado, foi de 76.195. Então, o cálculo da amortização seria o saldo acumulado igual ao lucro de 2021 mais o saldo de 2022. Então, seria o lucro seria 50 mil, o prejuízo seria 125.195 mil. Então, seria 50 mil menos 126.195 mil igual a 76.195. Então, a interpretação disso quer dizer que em 2021 a empresa teve lucro. Em 2022
teve prejuízo maior o lucro do que a anterior, gerando uma perda acumulada. O resultado acumulado até 2025 é um projeto de 76.195. Bom, quanto ao tratamento contabilístico, este prejuízo acumulado será apresentado no patrimônio tribunal. Exercício 2. Uma firma de auditores contratou no início do ano com uma entidade governamental a auditoria de fundos distribuídos a empresa de um determinado setor de atividade nas seguintes condições: valor do contrato 180.000, duração prevista 3 anos, custos totais estimados inicialmente 144.000. Bom, antes de mostrar a resolução, vamos tentar entender um exercício. Bom, os dados dizem o seguinte: o valor do contrato foi de 180.000 durante a duração prevista de 3 anos. Custos totais estimados eram de 144.000. Então, o lucro estimado total seria 180.000 menos 144.000, que dá 36.000. Bom, como o contrato tem execução de vários períodos, deve-se aplicar o método de percentagem de acabamento, onde os rendimentos e lucros são reconhecidos conforme o grau de execução anual. Bom, temos a forma de custos e de percentagem de execução, que é custos incorridos até a data, dividido por custos totais estimados. Então, o rendimento a reconhecer seria percentagem de execução vezes valor total do contrato. Bom, o rendimento conhecido, o lucro a reconhecer seria igual a rendimento reconhecido menos custos incorridos. Então, vamos observar a tabela. Os custos incorridos do primeiro ano. Vamos os dados da base. O valor total do contrato é de 180.000. O custo total estimado inicial é de 144.000. O lucro estimado é de 180.000 menos 144.000, que é igual a 36.000. Bom, no primeiro ano, os custos incorridos eram de 40.000, custos estimados para concluir 108.000, custo total revisado é de 148.000, percentagem de execução foi de 27,3%. Então, o rendimento reconhecido seria 27,3% vezes 180.000, que dá 48.646. Então, o lucro do ano seria 48.646. Então, é 46. Então, a faturação seria de 36.000, os recebimentos seriam de 30.000. E no segundo ano, os custos incorridos é de 85.000, os custos estimados para a conclusão é de 30.000, a faturação é de 108.000 e os recebimentos foi de 100.000. E para o terceiro ano, os custos incorridos é de 32.000, os custos estimados para a conclusão foi de 0 e a faturação foi de 46.000 e os recebimentos foi de 60.000. Então, de notar que para
estimativa inicial de 144 mil foi revista no final do ano 1 para 148 mil e no final do ano 2 para 155 mil. E no final do ano 1, a firma conseguiu uma revisão de preços de mais de 10 mil meticais, mas isto com o valor final do contrato foi fixado em 190 mil. Aqui nos pede, pretende-se contabilizar desta prestação de serviços pelo método de percentagem de acabamento. Bom, eu vou explicar um pouquinho a resolução que foi feita nessa tabela e como é que nós chegamos a esses valores de cada ano. Bom, a segunda tabela, ou nesse caso, desculpa, a tabela de resolução, ela está dividida em anos, que é primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Bom, no primeiro ano, o valor do contrato era de 180 mil, que é o valor inicial do contrato. E no ano 2, no segundo ano e o terceiro ano, o valor do contrato foi revisto para 190 mil. Houve aquela renegociação do contrato. Então, os custos incorridos são custos acumulados até o fim de cada ano. No primeiro ano, foram acumulados 40 mil. No segundo ano, foi acumulado 125 mil, que foi 40 mil mais 85 mil, que deu 125 mil. E no terceiro ano, foi de 155 mil, que calculou-se 125 mil mais 30 mil. Então, os custos estimados para a conclusão são os custos esperados ainda a ocorrer após a cada ano. Então, no ano 1, tínhamos 108 mil, que é o projeto que está no início. E no ano 2, foi 30 mil, que falta pouco para terminar. E no ano 3, foi 0, então o projeto foi concluído. Bom, sobre os custos totais estimados, a soma dos custos incorridos mais estimados para concluir. Então, calculamos ano 1, que foi 40 mil mais 108 mil, que deu 148 mil. E no ano 2, calculamos 121 mil mais 30 mil, que deu 155 mil. E no ano 3, calculamos 155 mil mais 0, então que deu 155 mil. Bom, e sobre o lucro bruto estimado, o valor do contrato, a fórmula, né, nesse caso, é o valor do contrato menos custos totais estimados. Então, no primeiro ano, tínhamos 180 mil, que é o valor do contrato, menos 148 mil, que é o valor estimado, que deu 32 mil. E no segundo ano, tínhamos o valor do contrato de 190 mil, menos 55 mil, que deu 35 mil. E no terceiro ano, tínhamos o valor do lucro estimado de 33 mil. Bom, quanto à porcentagem de acabamento, é calculada como custos incorridos dividido por custos totais estimados. Então, no primeiro ano, calculamos o valor de custos incorridos de 40 mil dividido por custos totais estimados de 148 mil, que deu 27,3%. E no segundo ano, calculamos o custo incorrido de 125 mil menos custos totais estimados de 155 mil, que deu 80,65%. E no ano 3, calculamos o custo incorrido de 155 mil dividido por custos totais estimados de 155 mil, que dá 100%. Essa porcentagem é usada para calcular a receita a reconhecer em cada ano com base na proporção do trabalho já feito. Vamos para a segunda tabela, que é a resolução sobre o cálculo de rédito anual e metical. Eu vou explicar
explicar cada passo de cada linha da tabela que apresenta o cálculo do rédito anual. Bom, no primeiro ano, o cálculo foi feito de 27% vezes 180 mil, que deu 48.654, que é o valor do rédito. E no segundo ano, bom, antes do segundo ano, no primeiro ano, a receita acumulada é reconhecida até 48.654. E o valor real faturado do cliente foi de 36 mil. E a diferença, como a receita reconhecida foi de 48.654, é maior que a faturação, que é de 36 mil, há um acréscimo de rendimento a receber. Então, o valor foi 48.654 menos 36 mil, que deu 12.654. O cliente ainda deve. No segundo ano, o valor do rédito foi calculado com porcentagem de 80% vezes 190 que deu 153.235. Então, a receita acumulada até o ano 2 com contrato atualizado seria de 153.235 menos 48.654, que deu 104.581. Só que aí na tabela eu acho que não consegui, alguma coisa aconteceu que não consegui colocar aí, mas o valor é de 104.581. Então, a faturação é de 108 mil. A diferença, nesse caso, os devedores por acréscimo, foi de 3.419, que calculamos o seguinte: calculamos 104.581 menos 108. Então, deu o 3.419. E devem observar que está negativo, por isso que colocamos em parênteses. Então, a receita da faturação excesso é passivo. E no terceiro ano, o valor calculamos 100% vezes 190 mil igual a 190, claro. Então, a receita final acumulada é de 190 mil. Então, a receita do ano 3 seria de 190 mil menos 153.235, que foi igual a 36.766. E a faturação foi de 46 mil. E a diferença foi de 9.235, que está no negativo. Então, em resumo, o excesso da faturação se ajusta no negativo, que é um passivo. Então, quando o rédito é maior que a faturação, há direito a receber, que é um ativo. Quando o rédito é menor que a faturação, houve uma faturação antecipada, que é passivo. O objetivo é reconhecer a receita com base no avanço real do projeto. Então, não só na faturação. Vamos à resolução do lançamento. E, por fim, procede-se ao registro contabilístico dos mesmo ano. Então, seria a conta 69 a debitar no valor de 40 mil e a conta 121 e 42 a acreditar no valor de 40 mil pelos custos incorridos. E temos a conta 41 a debitar no valor de 36 mil e a conta 492 a acreditar no valor de 36 mil pela faturação emitida. Continuação do lançamento. E no segundo ano temos a conta, no primeiro ano,
temos a conta banco debitando o valor de 30 mil e a conta cliente acreditando o valor de 30 mil pelo recebimento. E continuando, e temos a conta 492 debitando o valor de 36 mil e temos a conta 493 debitando o valor de 112.654 e temos a conta 72 acreditando o valor de 48.654 pelas prestações de serviços. Continuando, e no ano 2 temos a conta 69 debitando o valor de 85 mil e a conta 1242 acreditando o valor de 85 mil pelos custos incorridos. E temos a conta 441 no valor de 108 mil a debitar. Temos a conta a subconta 493 acreditando o valor de 12.654 e temos a conta 492 a acreditar no valor de 95.346 pela faturação. E temos a conta 12 a debitar no valor de 100 mil e a conta 41 acreditando o valor de 100 mil pelo recebimento. E temos a conta 493 a debitar no valor de 9.235 e temos a conta 492 a debitar no valor de 95.346 e temos a conta 72 a acreditar no valor de 104.581 pelo redito do período. É assim que dou fim à minha apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada. Até o próximo vídeo.